tarde a todos. Eu já peço desculpa para o professor Pedro Miranda, eu já fiz um corte no tema. Não vou falar de mandado de segurança no novo CPC, vou falar de um aspecto do mandado de segurança no novo CPC, que, para mim, é o mais polêmico. Inclusive, vai dialogar com a exposição que foi feita pelo amigo Fábio Monerá pela manhã, o famoso rol do 2015. E, então, eu vou falar, como está constando aí no material de vocês, vou falar apenas, então, somente do mandado de segurança judicial no novo CPC. E eu dividi essa exposição em 3 momentos. Um primeiro momento, que é a localização do problema antes do código entrar em vigor, ou seja, problemas que nós já tínhamos antes do código. Depois nós vamos falar um pouco dos problemas com o novo código. E, na terceira parte, aí sim, mandado de segurança nas decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Então, esse primeiro slide é um slide de apresentação. Deixa eu ver se eu não pulei. Isso, é um slide de apresentação. Quer dizer, antes mesmo do código entrar em vigor, nós já transitávamos em várias polêmicas envolvendo o mandado de segurança judicial no novo CPC. E essas polêmicas se confundem com a própria história do mandado de segurança. A história, inclusive, que advém antes mesmo da 1533, de 51, e mais recentemente depois da 12016, de 2009, que é a tentativa de uniformizar o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. E nós tivemos que enfrentar e superar, muitas vezes, enunciados clássicos do STF, e eu gostei muito da exposição do Pedro, quando ele colocou, usa quando quer, quando não quer, não se usa. Realmente, esses enunciados de 2007 e 2009 servem para conhecer e não conhecer mandado de segurança contra a decisão judicial, levando em conta a tradição desses enunciados que diziam que não cabe mandado de segurança quando a decisão é passível de recurso e não cabe mandado de segurança quando a decisão transita em julgado ou quando a decisão faz coisa julgada. Pasmem, esses 2 assuntos têm N situações em que são admitidos mandados de segurança assim, especialmente, por exemplo, no âmbito do juizado especial. Eu vou fazer um convite especial aos colegas que atuam na Justiça do Trabalho, aos colegas que atuam na Justiça Eleitoral e aos colegas que atuam no âmbito dos juizados especiais. Porque esses colegas, com certeza, têm experiências das mais diversas envolvendo o tema mandado de segurança contra a decisão judicial, levando em conta que naqueles procedimentos vigora uma, entre aspas, regras de recorribilidade imediata das interlocutórias. Então, nós tivemos que enfrentar esses enunciados 2007 e 2009 na prática forense. Eu coloquei uma observação interessante e eu acredito que seja até um ponto de reflexão para todos nós. Sempre foi discutido um limite operacional, entre aspas, entre o mandado de segurança, entre a ação cautelar e entre o pedido de efeito suspensivo. E o novo CPC colocou esse tema em evidência, porque ele enfrenta, aqui eu estou colocando, o pedido de efeito suspensivo no próprio recurso, por exemplo, o agravo de instrumentos, já existia antes do código entrar em vigor, todos nós sabemos. Ele cria o incidente de pedido de efeito suspensivo, que eu batizei a época do projeto ainda de IPES, e considero ainda a melhor expressão, já que nós estamos acostumados a criar siglas, né? Então, ele cria o IPES como pedido de efeito suspensivo na apelação e nos recursos de especial / extraordinário, quer dizer, esses incidentes acabam substituindo o mandado de segurança e substituem também a velha ação cautelar. Inclusive, meus queridos, esse esvaziamento da ação cautelar aí, que traz a revisão dos enunciados 634 e 635, esses enunciados acabam sendo acolhidos pelo Código, porque se você olhar o 1029, parágrafo 5º, ora a competência no Tribunal de Justiça para efeito suspensivo, ora no Tribunal Superior, em razão do retorno da dupla admissibilidade, como o professor Pedro Miranda colocou há pouco. Então, no fundo, a 634 e a 635 continuam classicamente admitidas, só que não mais no nome de ação cautelar, e nem muito menos mandado de segurança, levando em conta que eu tenho um instrumento próprio para obtenção de efeito suspensivo. Mas aos colegas que atuam na área trabalhista, lá ainda se fala de ação cautelar. Nós temos ainda o enunciado 414, e eu sempre que tenho oportunidade de falar de mandado de segurança no novo CPC e âmbito trabalhista, eu sempre provoco a questão das decisões, das tutelas provisórias no curso do procedimento, que lá, pelo enunciado 414 do TST, estão passíveis de mandado de segurança, levando em conta a recorribilidade imediata. E, concedidas em sentença,
ação cautelar trabalhista, ação cautelar eleitoral, são temas que ainda provocam muitas reflexões. No fundo, eu até mencionei para o professor Fred, eu vou deixar algumas perguntas ao final sobre o meu tema. Eu estou aqui para não responder, sim para provocá-los. Eu acho que a interpretação desse novo CPC, que está aniversariando agora, essa interpretação passa muito mais pelo papel do advogado em provocar a jurisdição, como o professor Hermes Zanetti colocou, e eu tive a oportunidade de assistir. Então, esses eram os problemas que existiam no Código Antigo e continuam existindo no Código atual. Como utilizar o mandado de segurança contra decisão judicial. Aqui já é uma decisão apenas recente do STJ, em que há interpretação específica sobre a mitigação do enunciado 267, que traz uma restrição ao mandado de segurança quando há recurso cabível ou quando a decisão transita em julgado. Pois bem, agora vamos às questões interessantes, questões importantes. Vamos imaginar que nós vamos impetrar mandado de segurança contra decisão judicial. Problemas seríssimos que nós tínhamos e continuamos tendo. Por exemplo, quem é a autoridade coatora? Eu sou procurador do Estado do Pará, temos alguns colegas procuradores aqui. De vez em quando eu recebo na procuradoria intimação, notificação para prestar defesa em mandado de segurança em ação de despejo do Manuel contra o Francisco. Eu me pergunto, o que eu vou falar aqui? Por quê? Porque o mandado de segurança, na sua origem, na pureza do Instituto, ele não foi feito para decisão judicial. Ele foi feito para controle de ato administrativo típico ou de ato legislativo de eficácia concreta. Eficácia abstrata, o caminho era a ADIM. Decisão judicial, o caminho era o recurso. Mas a partir do momento que você restringe cabimento de recurso, já estou provocando aqui o 1015, estou lançando uma premissa para o 1015, a partir do momento que você restringe cabimento de recurso, você tem que autorizar uma porta. E a porta é sempre a porta do mandado de segurança. O mandado de segurança que estava dormindo, digamos assim, em relação a aspectos praticamente resolvidos, ganhou força e ganhou corpo a partir do momento que nós estabelecemos premissas de restrição recursal no âmbito do procedimento. Então, olha que questionamentos interessantes aqui. A autoridade coatora no mandado de segurança, quem presta informações no mandado de segurança, a pessoa de direito público que tem que ser notificada / intimada lá pelo artigo 7º, ela é o que no mandado de segurança? Judicial. Quem atua, nem vou falar de apresentação ou representação, mas quem atua na defesa deste ato? Tudo isso acontece pelo desvio natural da prática de utilização do mandado de segurança contra a decisão judicial. Ainda digo mais, enunciados do FONAGE sobre competência, enunciados 330, 624, 376 do STJ, todos discutem competência para esse mandado de segurança contra ato judicial. Que a premissa, para mim, é clara, né? É o órgão competente para rever a decisão judicial. Basicamente, você resolve problemas de competência, quer em mandado de segurança no âmbito do juizado especial, quer mandado de segurança no âmbito dos tribunais estaduais, regionais, federais e tribunais superiores. Mas, de toda sorte, você tem um problema sério de análise da competência neste mandado de segurança contra ato judicial. E aí eu termino essa última questão interessante, em relação ao litisconsórcio necessário. A necessidade de formação de litisconsórcio necessário entre aquele que foi beneficiado pelo ato impugnado, porque a decisão judicial vai lhe atingir de toda sorte. Esse problema do beneficiado do ato impugnado, que é tratado no 631, no enunciado 631 do Supremo, também ganha corpo com a restrição de interpretação de recorribilidade imediata. Já estou lançando um problema que nós temos que enfrentar. A partir do momento que nós temos restrições à recorribilidade imediata, nós vamos ganhar corpo ao mandado de segurança e nós vamos ganhar corpo a um procedimento com contraditório, com primazia de mérito e tudo mais, em cima de uma decisão que poderia ter sido recorrida se não tivesse alterado o CPC. Pois bem, agora nós vamos para a segunda parte. Lançadas essas questões, que eram questões iniciais, nós temos problemas agora com o CPC em vigor. Mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado. Esse é um problema típico dos juizados especiais. E há boa doutrina, a meu ver, que traz, dentro da discussão da coisa julgada relativizada ou da relativização da coisa julgada, o mandado de segurança como sucedâneo da ação rescisória, no âmbito dos juizados especiais. Olha o problema que nós estamos criando.
A partir do momento que o sistema dos juizados, por exemplo, restringe recorribilidade imediata, estou falando do juizado estadual, lógico, né? O federal e o da Fazenda, ele tem a recorribilidade das tutelas provisórias. Mas, de uma maneira geral, no juizado especial cível, a partir do momento que você não tem recurso, você não tem rescisória, o mandado de segurança está ocupando 2 lugares aí que não eram seus. O lugar do recurso e o lugar da rescisória. Quer dizer, qual o caminho que nós vamos traçar? Qual é o futuro deste mandado de segurança? E este não é o maior problema. Eu estou colocando aqui 3 problemas que nós temos que vivenciar nos dias atuais. O primeiro, continua existindo, vai continuar sempre sendo debatido o problema do juizado, do mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado. Se cabe, se não cabe, inclusive como um remédio para a discussão da relativização da coisa julgada. O segundo, a decisão dos juizados especiais, lá da lei do juizado especial estadual, a 59, que fala expressamente que não cabe ação rescisória. E agora chegou o nosso tema. Agora sim, eu acredito que eu vou lançar alguns questionamentos interessantes, dialogando com o que o professor Fábio Monerá conversou com vocês de manhã. Nós fizemos uma opção no nosso código. Eu, desde a época do projeto, tinha restrições. Agora que está 1 ano em vigor, vocês vão dizer, agora o senhor está falando, não. Na verdade, o código, de uma maneira geral, é elogiável, sem dúvida. Mas esta opção que o legislador fez nascer um problema seríssimo que gira em torno do cabimento ou não do mandado de segurança. Nós estamos falando aqui, que foi tratado de manhã, da recorribilidade das decisões interlocutórias. Eu lanço aqui a pergunta principal, afinal de contas, é cabível mandado de segurança contra a decisão não prevista no 1015? Essa pergunta, na verdade, pode ser subdividida em 2 outras indagações. Cabível ou obrigatório? Se for facultativo, eu posso optar pelo agravo com extensão de interpretação do 1015 ou eu posso optar pelo mandado de segurança? A redação, ela é uma redação que, a meu ver, gera muita polêmica. Aí eu puxei aqui para a gente dar uma olhadinha na redação do 1009. Chegamos, então, ao ponto principal da minha discussão, que acredito que é esta a grande temática inovadora desse tema tão complexo, que é o mandado de segurança contra ato judicial. É a necessidade de verificar o que quer dizer esse parágrafo 1º com o caput do 1015. E aí vamos interpretar, de forma crítica, essa passagem aqui. Não são cobertas pela preclusão. Muito cuidado. Se fossem jogo de 7 erros aqui, eu já vi 3 aqui nessa frase. O primeiro, se não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão. Dá a entender que as que comportam agravo de instrumento estão sujeitas à preclusão. Está errado. Vocês falaram de manhã, acho que foi a professora Rogéria, não falou da decisão parciais de mérito, não foi? Está lá no 1015, inciso 2. Nós estamos falando do 356. Naquela hipótese do 356, não é coberta pela preclusão, é coberta pela coisa julgada. O fracionamento do julgamento do mérito é uma das grandes conquistas desse novo CPCAI. Eu me empolgo para falar, porque realmente é de emocionar falar do 356. O professor vai estar até rindo, que sabe que eu falo disso há muito tempo, desde que a gente era jovem processualista, lá naquele nosso encontro da Faculdade de Direito da USP. Então, falar de desmembramento de mérito não é falar de cabimento de mandado de segurança, nem muito menos falar de preclusão. É falar de coisa julgada em momentos diferentes, com reflexos em rescisória, com reflexos em cumprimento de sentença. Eu odeio essa expressão, cumprimento de sentença contra decisões parciais, mas vá lá. O código mudou a rescisória para falar em decisão, mudou o 356 para falar em decisão, mas o cumprimento continua sendo de sentença. Tudo bem que tem o parágrafo lá, Fábio, que se aplica às decisões que não são sentenças, mas a rigor é cumprimento de decisão. Então, no meu modo de ver, tem 3 exceções aqui, ou 3 erros nessa expressão. A primeira, não são cobertas pela preclusão, podem ser cobertas pela coisa julgada. A segunda, elas são cobertas pela preclusão, sim. Não se optou aqui por um regime de não sujeição de preclusão, não foi isso. Isso é importantíssimo para a nossa vida profissional. O que o Código fez aqui foi adiar o sistema de preclusão. E aqui, a meu modo de ver, vem a crítica.
O sistema de preclusão do sistema anterior, no CPC anterior, era um sistema elogiável. Mas não, nós optamos aqui, pelo 1015, por escolher decisões interlocutórias sujeitas a agravo de instrumento sob pena de preclusão imediata ou coisa julgada, e decisões interlocutórias cuja recorribilidade vai ser adiada. Então, não é que não esteja sujeita à preclusão, simplesmente se adia a preclusão. Eu acredito que o Fábio falou exatamente isso que eu estava conversando com ele. Ele estava exatamente defendendo essa hipótese aqui comigo no intervalo. Não estamos falando de não existir preclusão, e sim de adiar a preclusão. E aqui gera o problema do 1015. Será que esse 1015 cabe agravo de instrumento? Ele está dizendo que não cabe quando as outras hipóteses não estiverem no 1015? O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que nas outras hipóteses, eu até coloquei aqui, eu nem mencionei as hipóteses, porque vocês conhecem. Quer dizer, as hipóteses que não estão no 1015, automaticamente eu não posso agravar? Tudo bem, aqui você tem dois campos interessantíssimos doutrinários, que é o campo da extensão do 1015, ou que esse 1015 seria apenas para hipóteses exemplificativas, ou seja, qualquer outra situação jurídica de urgência, de dano, de vício teratológico, já permitiria a recorribilidade por agravo de instrumento. Ou se estender alguns incisos aqui, como o professor Fred Leonardo corretamente defendem, e já tem decisão judicial nesse sentido, envolvendo a questão da incompetência absoluta, se ampliando por analogia ao inciso do compromisso arbitral. Quer dizer, ou você vai por esse caminho de indicar que o 1015 é extensivo, ou você, no caso, eu estou nesse grupo daqui, vai defender que a intenção do legislador não foi essa. Tudo bem, o 1015 ele cresceu, realmente. Todos nós que acompanhamos o projeto, a gente lembra que o 1015 ele era tímido. Tinha 2, 3 incisos. Aí nos encontros, nas audiências públicas, sempre surgia aquele do mal, né? E aquele caso não está no 1015? Não, coloca. Não, mas faltou aquele, vamos colocar. Aí ele ficou imenso, ainda ficou lá uma regra geral, e outras hipóteses previstas em lei. E mais o parágrafo único. E o parágrafo único, qual é a polêmica do parágrafo único hoje? A natureza das decisões proferidas em liquidação. Se todas elas são agraváveis ou se tem decisão de liquidação apelável. Ou seja, meus queridos, tudo é polêmico. E a gente tem que provocar vocês. A minha missão aqui é provocar vocês. Ou seja, vou repetir. Analisando o 1009, parágrafo 1º, com 1015, nós temos dois caminhos a fazer. O primeiro caminho é ampliar o rol do 1015, e aí esvaziaria a discussão do mandado de segurança, porque eu iria interpor agravo de instrumento no tribunal, pedindo, pelo amor de Deus, o efeito suspensivo, o efeito ativo, etc. Ou vai se restringir a interpretação do 1015 e, consequentemente, alguém vai ter que socorrer. Alguém vai ter que socorrer o quê? As situações teratológicas, que são as hipóteses de cabimento do mandado de segurança, né? Vício teratológico, decisão irrecorrível, aqui não é bem irrecorrível, é o adiamento da recorribilidade, e necessidade de um pronunciamento imediato. Ora, para quem vai defender que o 1015 é taxativo, automaticamente vai ter como conclusão uma natural ampliação do cabimento do mandado de segurança contra a decisão judicial. Que eu repito, antes do CPC ser promulgado, nós tínhamos problemas apenas no juizado especial, nós tínhamos problemas no procedimento trabalhista eleitoral. Aqui no processo civil, eu não via no procedimento comum grandes problemas, porque você tinha o agravo de instrumento naturalmente como contra qualquer interlocutória. E, na prática, poucas vezes havia o regime de retenção. Eu, pelo menos na minha experiência, poucas vezes, em termos percentuais, vi o regime de retenção, a devolução. Quer dizer, acabava se processando o agravo, não se conhecia logo de cara, se fosse o caso, mas eu era simpático com o agravo retido. Eu sou saudoso do agravo retido. Para mim, ele não fazia mal para ninguém. Não fazia mal para ninguém. Assim como embargo infringente, que não é meu tema, mas eu sou saudoso do embargo infringente. Tanta confusão que está dando esse 942, que eu sou saudoso. Eu acho que nós éramos felizes com embargos infringentes. Se a parte não opusesse, transitava em julgado, fazia coisa julgada. Quer dizer, nós éramos felizes. E agora nós criamos aqui um monstro. Qual é o monstro? Regime de opção. E vamos usar o exemplo concreto, prático, que todo mundo menciona. A questão do indeferimento de uma prova. Falei até com o professor Fábio, antes de nós começarmos, indeferir uma prova pode gerar consequências lá na redistribuição do ônus da prova.
Talvez, dependendo da decisão judicial, ele pode indeferir para um, redistribuir para o outro, mas eu não quero entrar na extensão da hipótese da redistribuição do ônus da prova, que é sujeita a agravo, mas a pura e simples decisão de indeferir a produção de uma perícia judicial de um imóvel que está desabando. Sem ampliação, ganha corpo o mandado de segurança. Ah, não, Henrique, mas aqui tem urgência, o prédio está desabando, então acha lá no 1015. Indeferimento de produção. Não, vamos interpretar por extensão a hipótese da redistribuição do ônus na prova. Beleza, então vamos afirmar que o 1015 não é taxativo. E se a gente der o jeitinho brasileiro, sabe o que vai acontecer com o 1015? Vai voltar tudo ao que era o regime anterior, que era o regime de opção da parte. Era o regime de opção. A parte optava pelo agravo de instrumento no primeiro momento, ou agravo retido. Depois passou a ser obrigatório o agravo retido. Aí agora não tem mais agravo retido. Ou seja, nós estamos tentando enfrentar os problemas que uma codificação com essas duas redações aqui não consegue resolver, a meu ver. Ótimo, então, vamos impetrar ou não mandado de segurança? Faço alguns questionamentos para vocês. Afinal de contas, qual foi o objetivo do legislador ao estabelecer o rol do 1015 se ele não é obrigatório? Era melhor ele dizer, as decisões interlocutórias são as sujeitas a agravo de instrumento. Eu aposto com vocês que, se houver exceção aqui, houver exceção acolá, houver exceção mais tarde, a exceção vai virar regra, como já ocorreu no próprio agravo retido. Como já ocorreu em várias modificações no Código. A meu ver, a intenção do legislador, mesmo criticável, foi estabelecer hipóteses taxativas. Ou seja, as situações urgentes, irrecorríveis de imediato, eu posso impetrar mandado de segurança ou não? Essa pergunta número 3 aqui, eu acho que é a pergunta que é a maior contribuição que eu penso dar a esse encontro hoje à tarde. O nosso tema é o indeferimento da produção de uma prova, ok? Vamos imaginar que eu opte por agravo de instrumento, dizendo que é uma situação urgente, fundamentando a necessidade de um efeito ativo para a produção da prova. Eu opte pela interposição do agravo de instrumento. Riscos: o tribunal entender que o rol é taxativo e não conhecer o meu agravo. Se eu ainda tiver tempo dos 120 dias, calma, pessoal, 120 dias úteis, hein, professor William? Ocorridos, né? Esse prazo de impetração é um prazo material, ou prazo... Não é para rir, não. Tem boa discussão doutrinária sobre esse prazo de 120 dias. Assim como tem boa discussão doutrinária sobre o prazo do pagamento no cumprimento de sentença, argumentando que seria prazo material e não processual, portanto, seria 120 dias. Eu não estou dizendo que eu defendo isso. Para mim, inclusive no meu livro Mandado de Segurança, é prazo processual. Aqui e lá, na impugnação, é prazo material, porque é uma conduta de direito material, pagar. Então, 120 dias úteis ocorridos. Mas qual é o risco? Se eu utilizar do agravo de instrumento e não for conhecido, pode ser que eu perca o prazo do mandado de segurança. Eu, Henrique, que vos fala, impetraria mandado de segurança. Quanto tem? Quantos minutos? 5? 5,5? 5,45? Tá bom, menos 45. Eu impetraria mandado de segurança. Qual é o risco do mandado de segurança? Se ele for julgado no mérito, lembre que aqui mérito do mandado de segurança é mérito do direito material que eu estou discutindo ou direito processual que eu estou discutindo. Vamos imaginar que no mérito o tribunal venha dizendo: não há violação a direito líquido e certo. A decisão judicial foi correta. O indeferimento foi absolutamente de acordo com do que prevê o ordenamento jurídico. Denego a segurança. Ponto. A coisa julgada. É coisa julgada sobre uma questão processual, porque o mandado de segurança contra a decisão judicial. A coisa julgada no mandado de segurança gera a preclusão da possibilidade de eu argumentar essa mesma questão na futura apelação. Por que eu estou falando isso? Porque o 1009 diz não está sujeito à preclusão. Mas a partir do momento que eu impetro o mandado de segurança e este mérito é analisado pelo tribunal, isso gera a perda da minha oportunidade de discutir isso na apelação, isso é essencial antes de você raciocinar se você vai impetrar mandado de segurança ou agravo de instrumento. No meu modo de ver, a coisa julgada gera a preclusão. E, portanto, o 1009 deve ter uma releitura. Parágrafo 1º, a partir do momento que você opta pelo uso do mandado de segurança.
Ok? Como está terminando, tem essa pergunta final, né? A ampliação do rol do 1015 afeta o cabimento do mandado de segurança, mas eu quero contribuir também com vocês em uma informação que é a seguinte: como o assunto é polêmico, cabe agravo, amplia-se o rol, não amplia-se o rol, eu vou me meter um pouco aqui na palestra do professor. Cadê o professor Volpe? Está aí, professor Volpe, que vai falar do IRDR, né? Então, esse assunto, amplia ou não amplia o rol do 1015? Especialmente em relação à incompetência, que é um assunto muito polêmico, realmente, indefere meu pedido de decretação de incompetência. Cabe agravo ou não? Quer dizer, se não couber agravo, eu vou gerar um processo civil de primeiro grau todo comprometido. Então, esse assunto não é novo. Este assunto, ainda ano passado, foi objeto de uma tentativa de IRDR no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu grifei só um pedaço que nos interessa, que, naquela época, o Tribunal de São Paulo entendeu que este tema, ampliação ou não do rol do 1015 para incompetência relativa, ou absoluta, enfim, para incompetência, não era suficientemente debatido para fins de IRDR. Quer dizer, enquanto não houver um IRDR, enquanto não houver uma decisão em precedente do STJ obrigatório sobre a recorribilidade ampla ou restrita do 1015, nós estamos com essa dúvida prática. E eu nem sei o que responder, o que é que vocês vão fazer na prática. Eu impetraria mandado de segurança com todos os riscos que eu estou apontando para vocês aqui. Mas o convite é feito e alguns tribunais começam a julgar os primeiros agravos com a hipótese e a interpretação de extensão, e vamos aguardar como é que o STJ vai se posicionar. Eu, numa pesquisa rápida, ontem mesmo, antes de vir para cá, eu achei uma decisão de 2017 aqui, de fevereiro de 2017, onde obter dictum, né, não era o tema principal da decisão, mas em obter dictum, o STJ, aqui pelo menos na ementa, ele informa em matéria penal, quer dizer, agravo em matéria penal, ele informa que o rol do 1015 é taxativo. Mas isso, claro, foi obter dictum, e a gente ainda está aguardando, eu não vi nenhuma decisão já em rácio com o caráter repetitivo, para a gente chegar à conclusão se a interpretação é ampla ou não. Ok, meus queridos? Então, o meu tempo acabou, você sabe que aqui as nossas exposições são bastante dinâmicas mesmo. Agradeço mais uma vez ao convite, professor Pedro, sempre uma honra retornar aqui a Santa Catarina, aqui a Florianópolis. Boa tarde a todos e retorno a palavra ao cerimonial. Muito obrigado.